Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Marco Zero do Joe Vitale, entrando hoje no capítulo 4, que tem como título O Verdadeiro Ho Oponopono. Poderia, por favor, se apresentar? Quem será o verdadeiro Ho Oponopono, né? Tem aqui de início uma frase do Dr. Heulen que diz: a clareza é o recurso mais importante da sua vida. Então, de onde que veio o Ho Oponopono mesmo? O Dr. Heulen sempre diz que veio de outras galáxias e há uma extensão mental para você. Ele me disse que pode ter vindo de Lemúria, um continente perdido semelhante à Atlântida, que pode ou não ter existido. Como um escritor que deseja saber de fatos rastreáveis, eu não achei nenhuma dessas duas possibilidades muito úteis. Mas qual é a verdade? A forma scrinal do Ho Oponopono é usada como ferramenta para curar relacionamentos e resolver conflitos de família. E tem pelo menos um século sem eu não consigo entender essa palavra. Sem ser clara. E tem pelo menos um século sem ser clara, né? Alguma coisa. Embora se suponha ser polinésia. Segundo o livro Procure a Fonte, volume 1, que a Morná recomendava, esse é o nome do livro, para o entendimento do velho método do Ho Oponopono, o Ho Oponopono, então, neste livro, era essencialmente um assunto de família, ou somente os mais envolvidos no problema. Usado no Havaí por terapeutas, pastores, conselheiros e chefes de família, geralmente envolvia uma família sentada em um círculo e revezando a palavra para falar sobre suas diferenças, rancores, raivas, enfim. E a finalidade era extravasar a emoção, sendo ouvido e terminando com o perdão. Ainda é utilizado assim hoje, porém com uma variedade de gente interpretando como deve ser feito. Muitos acham que está contaminado, e segundo este livro, né, que é Procure a Fonte, quando o cristianismo chegou, há mais de um século, o Ho Oponopono então sumiu. E a abordagem da antiga escola seguia estas diretrizes. Então, antigamente, o Ho Oponopono era feito assim. Tinha a reza de abertura, que era a prece, né? Uma afirmação do problema a ser resolvido ou sanado. Aí, a análise pessoal dos pensamentos e da ação de cada pessoa. A verdade absoluta. O líder controla a discussão e dirige o grupo. Aí existia uma confissão honesta de atos errados aos deuses e uns aos outros. Aí havia um acordo em recompensar as partes lesadas e uma reza de fechamento, que também era a prece. Nos tempos anteriores do cristianismo, o sacrifício de um animal seguia esta prática já citada, que era do Ho Oponopono tradicional. E depois que o cristianismo foi introduzido, uma refeição vinha após o ritual. E Morná dizia que comer frutas após já estava ótimo. O Ho Oponopono que eu e o Dr. Heulen ensinamos é atualizado segundo o que Morná já ensinava. É basicamente o mesmo que o Ho Oponopono tradicional, mas sem que seja necessário mais ninguém. E é tudo feito por dentro. O insight de Morná era ter tudo a ver com você. E o Dr. Heulen vai até mais além e diz que não é preciso mais ninguém com você. Por isso que não é necessário ensinar o Ho Oponopono ou criar produtos ao redor dele. Tudo o que você precisa é do processo, então só precisa fazê-lo. Em todo caso, ter um treinador pessoal, como o Dr. Heulen tinha a Morná e eu tive a ele, também pode ajudar. Uma vez eu perguntei ao Dr. Heulen se eu deveria fazer treinamento de Ho Oponopono. Não, disse ele, sem pestanejar, você já está lá. E eu não concordava, portanto, continuei a me encontrar com pessoas que haviam estudado, ou com Morná, ou com o Dr. Heulen, porque eu queria absorver tudo o que eu pudesse.
E claro que eu só estava acrescentando dados ao meu disco rígido mental, que já estava tão sobrecarregado. Que ótimo, mais coisa para purificar, né? Mas o que é verdadeiro? O que é o verdadeiro Ho Opono Opono? Qual é? Isso é uma pergunta. Qual é o verdadeiro Ho Opono Opono? E a resposta é aquele que você pratica. É basicamente uma ferramenta e não uma religião de supremacia. Ao longo do caminho, muitas pessoas criaram produtos ao redor do Ho Opono Opono. E claro que até o Dr. Heulen tem itens de venda. Ele oferece os seus adesivos, por exemplo, e essa foi a imagem que ele foi inspirado a criar. É um adesivo com a palavra CE Porte, que significa purificar, apagar e regressar ao porto. Ele tem a mesma imagem no seu cartão de visitas, o qual ele vende por $10 cada. E eu sempre admirei essa ousadia. A maioria das pessoas luta para encontrar meios de fazer com que os outros aceitem os seus cartões de visita. E o Dr. Heulen os vende. Uma vez, quando alguém perguntou sobre criar e vender um produto inspirado no Ho Opono Opono, o Dr. Heulen disse: bom, se a ideia vier da inspiração, está tudo bem. Usando ou não esses produtos, você se sente inspirado. Mas pergunte a si mesmo se você realmente os precisa. No Ho Opono Opono, a única pessoa a mudar é você mesmo. Quando você usa o método nos seus próprios aborrecimentos, independente de quem ou o que provocou esses aborrecimentos, então você está praticando já o Ho Opono Opono autêntico e não precisa de mais nada. Por mais que eu adorasse vê-lo comprar mais cópias deste livro e do Limite Zero e dá-los a todos que você conhece, você só precisa fazer algo em relação aos problemas que você passa. Sei que é tentador dizer aos outros purifique, mas não é assim que funciona o Ho Opono Opono autêntico. Ninguém mais tem que fazer nada para resolver qualquer problema, apenas você. E o Ho Opono Opono tradicional é assim. Alguém está aborrecido por conta de uma situação e para resolver isso, todos os envolvidos são chamados para uma reunião. E nessa reunião, os rancores são externados, nem sempre com amor ou aceitação do perdão. Mas o líder do grupo faz com que todos assumam suas responsabilidades e a reunião prossegue pelo tempo necessário, até que haja uma resolução completa, significando que o amor incondicional é restituído no grupo. O Ho Opono Opono moderno é assim. Você está aborrecido por uma situação, então você se volta para si, sente a dor e roga a divindade. Deus, Gaia, tal, zero, natureza, o que for a sua divindade, né? Para remover o seu programa interior, para remover as crenças, os pensamentos ou os dados que estão ali, o programa que está fazendo com que aquilo surja na sua vida, né? Tudo aquilo que causou ou atraiu aquela situação. E aí você repete essa purificação, apagando, né, e fazendo a reparação até que esteja se sentindo em paz. E no primeiro cenário, você precisa de outros e depende deles, no Ho Opono Opono antigo, né? Você precisa das pessoas ali. No segundo, que é o moderno, você não precisa de ninguém, está tudo dentro de você. E o Dr. Heulen Amorná, e eu também, nós ensinamos essa segunda e moderna abordagem. Então, pessoal, essa é a maneira que hoje se faz, né, o Ho Opono Opono. Então, ele diz aqui que, por exemplo, ele tem uma amiga que estava tendo problemas para lidar com uma mulher no seu grupo. E essa mulher parecia dizer e fazer todas as coisas só para irritar a todos, sabe? Aquela pessoa assim. E pelo fato de que eu não era do grupo e não conhecia a mulher que estava provocando todo mundo, nada disso me incomodava. Eu não estava envolvido, mas a minha amiga certamente estava. E no desespero, ela finalmente me disse assim: eu tentei o Ho Opono Opono, mas eu não conseguia resolver a situação. Em outras palavras, ela estava tentando resolver o conflito que vivenciava, dizendo e fazendo as coisas de forma diferente. Mas nada disso estava funcionando. Por conhecer o método do livro Limite Zero, então ela decidiu fazer uma tentativa. E como resultado, ela conseguiu encontrar a paz interior e finalmente dormiu um pouco. Ela conseguiu zerar a situação. E aqui está outro exemplo.
há vários anos, minha mãe esteve na emergência de um hospital. Ela estava doente havia 13 anos e havia piorado muito, estava sofrendo. Os seus órgãos vitais estavam falhando. A família inteira foi chamada, eu cancelei eventos para ficar no seu lado. E ela estava numa unidade de terapia intensiva, na UTI, que se restringia a apenas 5 pacientes além dela. 3 deles morreram enquanto eu estava lá visitando. E quando eu vi minha mãe tão pálida e fraca, eu me senti realmente impotente. Parte de mim até se sentiu zangado. Eu achei que ela poderia ter se cuidado melhor. E eu estava aborrecido e assustado com aquilo. Eu já nem sabia o que fazer. E até os médicos pareciam apenas mantê-la nos aparelhos e nada além disso. Eu não estava em paz e me sentia impotente para fazer qualquer coisa. Aí eu me lembrei do Ho Oponopono. Todo o sentido é que eu encontrasse a minha paz interior e a minha paz poderia ajudá-la naquilo que ela precisasse para ficar ou na transição que precisasse passar. E eu comecei então a me trabalhar. Eu precisava recuperar a paz, a minha paz. E pela minha pesquisa sobre curas e curadores, eu sabia que o meu próprio bem-estar poderia afetar aos que estão à minha volta. Então eu fiz tudo o que eu sabia que poderia fazer. Fiquei ali sentado, olhando para dentro de mim e repeti as frases: eu te amo, desculpe, por favor, me perdoe, obrigado. Eu não estava dizendo as palavras para ela e não estava falando em voz alta. Ninguém podia saber o que estava fazendo e provavelmente pensavam que eu estava meditando ou rezando ou simplesmente sentado em silêncio impotente. Continuei a fazer essa prática até terminarem as horas de espera. E isso foi há muitos anos. A minha mãe ainda está viva hoje. Ela está em casa, não está melhor. Não está tão melhor, mas ainda está viva, respirando, conversando, compartilhando e se comunicando. Ela tem dias muito ruins e dias muito bons também. Há momentos em que ela me olha e diz: eu te amo. Houve feriados quando esteve na sala com todo mundo e ficou com a família. E o meu pai é o principal cuidador dela. Como ex-funcionário da Marinha Americana, tendo servido na Segunda Guerra Mundial e casado com minha mãe há mais de 60 anos, ele vê como missão cuidar dela. Portanto, o restante da família e eu abrimos caminho e o deixamos fazer o que ele acha melhor. Enquanto isso, a vida prolongada da minha mãe parece realmente um milagre. Será que a minha prática do Ho Oponopono salvou a vida dela? Será que a minha prática lhe deu seus anos extras ou a minha prática nada fez, além de me trazer paz? Eu sinceramente não sei. Não tenho meios de medir algo assim. Mas sei que a minha paz interior me permitiu estar com a minha mãe, de estar centrado e presente naquele momento. E isso é um verdadeiro milagre. Talvez o fato de eu permitir a realidade do momento, sem julgamentos ou sem exigências, apenas aceitando, talvez isso tenha libertado minha mãe para fazer aquilo de que o seu ser precisava. Nesse caso, foi a questão de melhorar o suficiente para voltar para casa naquele momento. Segundo Larry Dossey, médico e pesquisador, está escrito no seu livro Palavras que Curam, ele disse assim: pesquisadores sugerem que os curadores serão mais eficazes se esforçarem para se livrarem completamente de visualizações, associações ou metas específicas. Ele segue explicando que pode ser melhor permitir uma abordagem de seja feita a tua vontade para a cura. Segundo disse Henry Ward Beecher, a força de um homem consiste em encontrar o caminho de Deus e seguir este caminho. Isso é mais fácil de dizer do que de fazer, é claro. Ver minha mãe quase morrendo na UTI foi inquietante, claro. Eu queria um desfecho certo. Eu queria a sua recuperação. Mas o autêntico Ho Oponopono nos ensina
que o divino é quem guarda o desfecho perfeito, e não eu. E eu preciso então ter fé, a ponto de me desapegar, fazendo o único trabalho que é necessário para encontrar a minha paz interior, que era a purificação. Vamos então mais a fundo nisso. Bem interessante, né? E que capacidade, né, da gente conseguir colocar um problema de lado e focar na paz, né? Mas ela sempre tá ali, a gente que às vezes não dá bola, a gente se deixa levar, né, pela situação que às vezes é realmente muito difícil, muito dolorida, e a gente não consegue pegar aquela pontinha, aquela migalhinha de paz que tá ali dentro, a gente sabe que tá ali. Mas no momento que a gente consegue encostar nela, a gente pode sentir que mesmo quando tá tudo de perna pro ar, existe, né, aquela faísca de paz. Isso me fez lembrar daquele filme A Beleza Colateral. Não sei se vocês já viram. É muito bonito. É um filme bem bonito mesmo, de um pai que perde uma filha e que ele não consegue mais, né, dar a volta por cima. Ele não consegue mais ficar bem. E o filme trata disso, né, dessa recuperação desse pai. E no final ele aprende, né, uma lição, que é aí que fala da beleza colateral. Então é muito bonito esse filme. Olhem que é bem interessante. Certo? Bom, pessoal, esse é o áudio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham feito várias reflexões e que estejam gostando do livro. Abraço a todos, beijo no coração e até o próximo áudio.